Êxodo 16 é o nosso texto. Deus conduz e alimenta o seu povo no deserto, maná, uma passagem não tão esquisita como possa parecer. Nós também temos o nosso Êxodo. Também estamos peregrinando rumo a uma terra prometida. Também temos o nosso deserto. Também precisamos de condução e alimento de Deus. Como é que Deus faz isso? Como é que é essa caminhada? É o que nós vamos conversar hoje. O processo, a provisão e a paciência de Deus. O processo de Deus. O povo de Deus está no deserto. Por que estão no deserto, pastor? A resposta é, em primeiro lugar, muito simples. Porque não havia outra alternativa para chegar até Canaã. Entre o Egito e Canaã, a rota é o deserto. Mas porque o povo ainda estava no deserto, é mais complicado. Porque a resposta inclui o fato de que Deus os dirigiu para lá e os manteve lá por um bom tempo. Lembram? Deus, ao tirá-los do Egito, aparece para eles como uma nuvem que os guia pelo caminho e que aponta exatamente a direção para seguir. Mas a viagem demora. A nuvem faz caminhos mais longos. A nuvem às vezes anda em círculos. E o povo, neste momento da viagem, se encontra cansado. E num lugar onde não tem mais comida. No capítulo seguinte, vai ser água que vai faltar. Por que a viagem demora tanto? Por que ela não é linear? Por que ela não é reta? Ou por que Deus não fez algum milagre e os teletransportou para Canaã? Os fez chegar mais rápido, sem percalços e sem desafios? A resposta é o processo de Deus. E nós entendemos melhor a partir do versículo 3. O que nós temos ali? O povo de Israel lembrando como Deus os tirou do Egito e os libertou de uma terrível escravidão que durava gerações. Mas o que eles estão dizendo no versículo 3? Basicamente, lá no Egito era melhor. Lá não faltava nada, tínhamos comida. Estávamos sentados ao lado das panelas de carne. Se a gente não sabe a história, eles são capazes de nos enganar aqui. Mas a psicologia eu acho que nos ajuda aqui, Valéria. Eles estavam no estado de negação. Quando estavam no Egito, eles sofriam dia e noite. E eles odiavam estar no Egito. Tanto que eles clamaram a Deus para tirá-los de lá. E agora que saíram, na medida que começam a enfrentar primeiras dificuldades, eles começam a ter uma suposta saudade de lá. No coração, continuavam escravos. A tese não é minha, eu ouvi isso em algum lugar. Podemos ser libertados da escravidão num instante. O cruzar do mar, uma intervenção divina, um ato político, uma batalha militar, a assinatura de um decreto. Podemos tirar pessoas da escravidão num instante. Mas tirar a escravidão das pessoas é um processo. É um longo processo. Anos depois, um pouco antes de morrer, Moisés vai refletir sobre esse período, lá no livro de Deuteronômio, sobre o significado da itinerância no deserto. E é um segredo para nós nesse texto, ler Êxodo à luz de Deuteronômio. Lá em Deuteronômio, Moisés vai dizer: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e para saber o que tinha dentro do coração de vocês. Em outras palavras, o propósito de Deus no deserto não era o rápido transporte, era educação, era aconselhamento, era treinamento, era teste,
Moisés diz isso claramente. A razão pela qual Deus não os levou do Egito imediatamente para Canaã é que mesmo que ele possa tirar a escravidão das pessoas, as pessoas da escravidão num instante, você não consegue tirar a escravidão de dentro das pessoas, a não ser através de um processo de educação. E esse processo envolve dificuldades, é nos problemas da vida que a gente reflete e passa pelo aprendizado que nós necessitamos. Quando abdicamos de controle, quando reconhecemos nossa limitação, quando nos agarramos em Deus. Por isso Paulo vai dizer em 2 Coríntios que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O que o Paulo está dizendo? Ele não está apenas apontando para o futuro, para a eternidade, ele está dizendo, sem sofrimento, sem glória. Bem como o nosso personal trainer diz, no pain, no gain. A glória que nos é dada através de sofrimentos tem um peso, diz Paulo. Ela tem substância, ela tem essência, ela tem profundidade, não é aparência, não é conexões, não é redes sociais, não é temporário, não é superficial. A pessoa pode ter um corpo escultural, ela pode estar rodeada de pessoas, ela pode ser rica e não ter peso nenhum, não ter essência nenhuma, não ter profundidade nenhuma, não saber nada de glória. Glória que vem de Deus tem a ver com estabilidade, tem a ver com ter uma paz que não importa as circunstâncias que eu estou. Tem a ver com sensibilidade, tem a ver com caráter, tem a ver com generosidade, tem a ver com sabedoria. Aí está uma glória que realmente conta, que permanece ecoando pela eternidade. E ela é dada, segundo Paulo, na escola do sofrimento, na escola do deserto. E eu sei que isso é meio uma notícia para nós. A gente gostaria de uma técnica, a gente gostaria de uma tecnologia, a gente gostaria de uma injeção, a gente gostaria de uma pílula, receitas milagrosas. Senhor, me faça feliz, me faça forte. Vou me deitar aqui nessa maca e eu vou fazer esse curso, eu vou ler esse livro, mas faça acontecer logo, Senhor, faça rápido. E me avise quando estiver pronto para mim ir para casa. Meio Veruca Salt, meio Queen, eu quero tudo. I want it all and I want it now. Deus nos diz, não. Eu instantaneamente tirei vocês da escravidão. No Calvário, quando meu filho morreu por vocês. No dia do teu batismo, quando os teus pecados foram lavados. Mas a escravidão de vocês, eu vou tirar através de um processo. O teu caráter, eu vou moldar através de um processo. O tornar-se semelhante a Jesus Cristo será um processo. E um processo doloroso, e um processo longo, não linear, não linha reta, altos e baixos, que só vai concluir em Canaã, no céu. Até lá, nós vamos caminhar num deserto. Preciso fazer uma ressalva. Talvez você possa estar se perguntando, pastor, o senhor está dizendo que Deus é o autor das coisas ruins que acontecem na minha vida e no mundo? Não, estou dizendo isso. Quando Deus criou o mundo, e você pode ler tudo lá em Gênesis, Deus fez o sol, Deus fez a lua, Deus fez as estrelas, o oceano, a vegetação, Deus fez os animais, mas tem uma coisa que Deus não criou lá. Deus não criou nenhum deserto. Pode ler. Em nenhum lugar ele disse,
Façamos aqui um deserto, um lugar abandonado, um ermo, um lugar sem vida, um lugar hostil. Deus não fez deserto, e Deus não fez doença, e Deus não fez vírus, e Deus não criou desastres, e Deus não criou pobreza, e Deus não criou a morte. Estas coisas não são suas digitais. Quando Lázaro morreu, Jesus não agiu com naturalidade, mas chorou e se revoltou. Mas também usou aquela tragédia para um propósito maior e glorioso. Deus não criou o deserto apareceu. Espinhos, cardos e vida infrutífera aparecem como consequência da queda do ser humano em pecado. É consequência da nossa maldade. Todo deserto é. Mas Deus faz uso, até mesmo, destas situações e destes lugares para o nosso bem, para o nosso treinamento. E se você quiser um pouco mais de esperança neste tema, eu lhe convido a ler Isaías 35. Lá nos é prometido que quando o nosso Senhor Jesus retornar, Maranata, vem Senhor Jesus, mananciais banharão os desertos deste mundo. Os desertos se encherão de flores, de árvores, de vida. Deus vai acabar com o deserto como o conhecemos. Mas até esse dia chegar, a gente vai viver nesse mundo e vai experimentar, assim como Jesus experimentou, o estrago, o sofrimento dos desertos. Mas para nós que estamos em Cristo há uma promessa. Enquanto Deus não cura e renova todo o mundo, Ele vai construir nossa vida, Ele vai trabalhar na nossa vida, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos amadurecer, Ele vai nos santificar, Ele vai nos trazer para mais perto e perto de si, através de situações, dificuldades que o deserto representa. Isso nos leva a um segundo ponto, a provisão de Deus. Deus nos conduz pelo deserto, mas não nos abandona no deserto. Ele providencia o pão e nos diz como apanhá-lo. Não existe pão no deserto. O pão no deserto é dado milagrosamente por Deus. Literalmente, cai do céu. E Deus nos convida a pegá-lo. E tem algumas orientações. Por exemplo, os israelitas não podiam pegar o pão no sábado, porque no sábado eles deveriam dedicar a lembrar quem era aquele que estava dando o pão para eles. É a mesma coisa que o chamado que nós temos hoje, para dedicar o domingo para Deus, para deixar as outras coisas e deixar esse dia para homenagear e conhecer mais e mais quem é aquele que nos dá o pão. Outra coisa, eles precisavam ir pegar o maná todos os dias, exceto no sábado. E eles tinham que distribuir o pão de forma igualitária. Deus poderia fazer tudo diferente. Deus poderia fazer tudo automático, saciar os estômagos dos seus filhos, mas ele colocou algumas regras. Por que ele fez isso? De novo, dá para ver aqui a perspectiva pedagógica de Deus. Na libertação, Deus faz tudo. Israel foi totalmente passivo. Mas agora, na caminhada com Deus, na caminhada da liberdade, Deus nos chama para participar do processo. E a chave está nesse alimento que Ele provê, na qualidade do maná. Algumas qualidades. Primeiro, o maná era alimento para a mente. Moisés, de novo em Deuteronômio, nos explica isso. Ele diz lá, Deus usou o maná para, além de alimentar a barriga de vocês, ensinar algo que vai alimentar o intelecto de vocês. O maná, além de saciar a fome, ele é uma imagem, ele é um símbolo de algo mais. E Jesus vai repetir isso. O maná é sustento físico,
enquanto estamos no deserto. Deus é a fonte, como diz Lutero, de tudo o que nós precisamos para o nosso corpo, mas o maná também tem uma outra função: apontar para a força mental que Deus nos dá. Onde? O que diz Moisés que o maná representa e que Jesus repetiu? Toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. A gente acredita nessa palavra, né? Cognitivo. É uma verdade que a gente subscreve. Só que Moisés aqui está nos dizendo que quando nós passamos pelo deserto, então a gente não apenas acredita nisso. Deus transforma essa palavra em comida. Deus nos faz comer ela, mastigar ela, como Ezequiel também falou, digeri-la, ruminá-la, para que ela permeie todo o nosso sistema, abasteça as nossas emoções, as nossas aflições, oriente nossas decisões. Pergunte a um cristão, pergunte aos teus pais, aos teus avós, o que os fortaleceu mentalmente numa temporada de deserto? O que os protegeu de cair num abismo do desespero total, da desistência? O que os livrou das garras da morte espiritual? Eles vão dizer: a palavra. Pode ser a palavra num hino, a palavra lida em casa, a palavra num castelo forte, a palavra da pregação do pastor, do estudo da igreja, mas a palavra, quando é buscada com fome, com água na boca, com atenção, com reflexão, cerebralmente, quando meditamos nela. Segunda qualidade do maná: o maná também era alimento para a fé, para a alma. Notem que o maná era dado todos os dias, as pessoas tinham que buscar todos os dias. Não podia, tipo assim, fazer compra do mercado do mês ou da semana. E eu tenho certeza que Jesus tinha isso em mente quando disse na oração do Pai Nosso, intencionalmente: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O maná e Jesus estão nos ensinando que precisamos de uma relação com Deus, de uma dependência, de uma confiança, de uma comunicação diária com Deus. Não basta para a gente, não vai funcionar uma relação semanal, uma relação mensal, uma relação anual com Deus. Não vai funcionar uma fé esporádica, aleatória, uma vida com Deus espaçada. Não vai funcionar. Num dos intervalos vamos cair. Numa das folgas que a gente tira de Deus, o diabo ou o nosso pecado nos enreda e nos derruba. Precisamos de Deus todos os dias. Precisamos do alimento de Deus todos os dias. Além do mais, além de não funcionar, uma fé de vez em quando, uma fé só quando eu preciso, não é justa com Deus, gente. Porque Deus não cuida de nós só de vez em quando. Porque Deus faz plantão diário ao nosso redor. Porque nós não passamos um dia sequer, um minuto sequer, sem o seu amor. Como é que a gente vai lembrar dele só de vez em quando? Como é que a gente vai lembrar só quando a gente precisa? Não é justo, gente. É maligno. Deus quer ser buscado por nós, por quem Ele é, por ser suficiente, não apenas pelas coisas que Ele nos dá. E é o deserto que nos ensina isso. A valorizar a Deus em nossa vida, independentemente de qualquer coisa. A querê-lo a Ele, não o que Ele pode nos dar. A encontrarmos satisfação na sua graça. O deserto escancara isso. Porque o deserto mostra,
nas palavras do Tim Keller, que nós não nos damos conta de que Deus é tudo o que nós precisamos, até que Deus seja tudo o que nós temos. O deserto tira de nós as coisas que nós apoiamos na nossa vida. O deserto mostra a fragilidade delas. E mostra que por mais que elas façam falta, e a gente pode pedir que Deus nos devolva elas, no fundo, Deus é o principal. Deus é suficiente. Ele sempre vai ser tudo o que nós realmente precisamos. E a gente não se dá conta que Deus é tudo o que a gente tem. Tudo o que a gente precisa até estarmos no deserto. Como diz o Salmo, a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Minha alma desfalece, mas o Senhor é a força, é a minha herança para sempre. Terceiro lugar, o maná, além de ser força mental, palavra de Deus, e ser força para a fé, porque nos chama a um relacionamento diário com Ele, o maná também é força para o próximo. Uma coisa bem interessante nas regras que Deus deu para pegar o maná, lá em Êxodo 16 e seguinte. Se a palavra que o Senhor tem mandado, colhei dele cada um conforme o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para o que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram, uns mais, outros menos, porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que lhe colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. O que está dizendo aqui, pastor? Algumas pessoas com mãos grandes, iam lá na rua e buscavam o maná. E apanhavam um monte, traziam para casa. Outras pequeninas, mãos menores, traziam menos. Natural que se apanhassem quantias diferentes. Mas Deus dizia, não pegue apenas para a tua tenda, porque isso não é um presente meu para você, apenas é para você e o teu vizinho. Vá e busque e pergunte ao vizinho se está faltando e meça quantas pessoas tem na casinha dele, na tua casa, para que todos recebam de forma igual. Em outras palavras, se recolhia o maná individualmente, mas a distribuição era comunitária. Era feita através das relações das pessoas, da vizinhança, que é um ponto que nós sempre falamos aqui na igreja. Vocês já me ouviram falar disso. Deus, fé cristã, cristianismo não é apenas para o meu crescimento individual, para o meu crescimento pessoal. Necessariamente é para você individualmente, mas para chegar em você e para fluir para o próximo. Fé cristã não é privada. Fé cristã começa privado, mas se expande e chega no teu amigo, chega na tua namorada, chega no teu vizinho. Cristianismo e fé cristã é vida comunitária. Eu sei, isso é um desafio, nós que moramos na cidade grande. Na cidade grande ela é cheia de riscos, cheia de ocupações. A última coisa que a gente quer é se envolver com as pessoas. A última coisa que a gente quer é que as pessoas xereteiem na nossa tenda. Não queremos prestar contas para ninguém. Me deixe no meu canto, deixa eu viver a minha fé de forma privada. Só que se a gente fizer isso, a gente vai morrer no deserto. Porque o alimento de Deus é distribuído em comunidade, uns aos outros, através das pessoas que caminham com a gente, através da oferta dos irmãos, através do aconselhamento dos irmãos, através das admoestações fraternas dos irmãos, através do apoio dos irmãos. E Deus também nos chama a fazer isso pelo outro, a cuidar do outro, a alimentar o outro. Porque a vida tem deserto. Precisamos, gente, uns dos outros. O maná é distribuído assim: comunhão, igreja, partilha,
juntos. Concluindo, último ensinamento desse texto é a paciência de Deus. Já vimos que é um processo, Deus nos ensina através do deserto, já vimos que Deus nos alimenta com o pão que é a palavra, e agora Deus é paciente. O deserto nos mostra isso. Vimos que o deserto e o maná é um teste para provar o coração das pessoas. Eles deveriam pegar o maná para o dia, e não deveriam pegar o maná no sábado. Mas no versículo 27 diz que aconteceu que no sábado, algumas pessoas foram pegar maná. Então Deus diz: até quando eu vou aguentar essas pessoas que não me escutam? Até quando eu vou ter que aguentar pessoas que não passam no teste? Que não me obedecem? O que aconteceu? Os israelitas falharam no teste. E o que Deus fez? Qual foi a resposta de Deus? Vamos tentar de novo amanhã. Se a gente falha determinado número de questões na prova, o que acontece? Te chamam para fazer a prova amanhã? O que Deus fez? Versículo 35. E os filhos de Israel, mesmo falhando, tropeçando, comeram o maná por 40 anos. Até que chegaram em Canaã. Por que Deus faz assim com a gente e não age como alguém age num processo seletivo? Por que Deus não elimina os que fracassam? E trabalha só com quem supostamente passa no teste? Por que Deus dá novas oportunidades para gente como a gente? De novo, Moisés nos explica em Deuteronômio. Portanto, saibam em seu coração que assim como um pai disciplina o seu filho, assim Deus disciplina vocês. No deserto, quem estava conduzindo vocês não era um faraó. Vocês estão acostumados com faraó. Mas quem guiava vocês no deserto era um pai. Como um pai leva o seu filho, Deus conduziu vocês até Canaã. O teste que Deus faz no deserto é um teste que um pai faz para um filho. Aquele que caminhava no deserto não era o patrão deles, não era o diretor de RH deles, não era um diretor que vê você falhar num milímetro do texto e diz fora. Era o pai deles. E um pai testa não para punir. Um pai testa porque quer que os seus filhos cresçam. Não os quer infantis para sempre. O teste de um pai é diferente do teste de um professor. O pai não testa para qualificar o filho. Quando o filho falha num teste do pai, ele não é desqualificado. Ele não é eliminado da família. Na verdade, quanto mais um filho fracassa no teste, mais o coração de um pai e de uma mãe se move em direção àquele filho e se sensibiliza com a dificuldade daquele filho. Israel no deserto, por todo o Antigo Testamento, tem esse status. É filho. E mesmo quando Deus os castiga no deserto e ao longo da caminhada, nunca é uma punição retributiva. Não é assim, já que tu roubou uma coisa, vai para a prisão. Podia ser, Deus tem esse direito, mas não é. A disciplina que Deus usa com o seu povo, com os seus filhos, é a disciplina de um pai e de uma mãe ensinando os seus filhos. É apenas sofrimento suficiente para que o filho veja o seu erro, aprenda a lição e evite um erro maior e caia numa cilada maior. Moisés disse no deserto: vocês nunca receberam a retribuição que vocês mereciam. Deus nunca puniu vocês como vocês mereciam, mas sempre, por todo o deserto, por toda a Bíblia, sempre, nunca Deus desistiu de vocês. Nunca Deus os tratou como escravos, porque é assim que o Pai age.
Gente, Deus nunca nos tratou como nós merecíamos. Deus nunca nos disciplinou como merecíamos. Sempre que o fez, e sempre que o fizer, é para aprender o tanto que nós precisamos aprender para evitar um erro maior ali na frente. E Deus nunca desistiu da gente. E podemos ter essa certeza que Ele nunca vai desistir, e a prova disso é que Deus enviou o seu Filho Jesus, que obedeceu em tudo. Ele não falhou em teste nenhum. A primeira coisa que nós vemos quando Jesus começa o seu ministério, e não é à toa que acontece isso, onde é que ele vai? Ele vai para o deserto. E fica lá 40 dias, simbolicamente o tempo de Israel no deserto, e Jesus foi testado. Ah, como ele foi testado lá. Como nunca antes alguém tinha sido. Mas Jesus não falhou. Nenhuma das questões. Ele viveu o que nós e o povo de Israel deveria ter vivido. E mesmo sem Jesus ter falhado, ainda assim, ele foi castigado. E não foi um castigo do tipo que nós merecemos, ou que nós recebemos de pai para filho. Jesus foi castigado não com a disciplina de um pai. Ele foi castigado com a compensação retributiva, porque nos seus ombros estavam o peso dos pecados de toda a humanidade. Jesus foi tratado, não como o filho que ele era, mas como o criminoso que nós somos. Para que, como diz João 1, nós não sejamos mais criminosos aos olhos de Deus, mas sejamos feitos filhos e filhas dele. Jesus é o nosso maná. Ele mesmo disse em João 6. Deixa Moisés de lado, olha para mim. Eu sou o pão que desce do céu. Eu obedeço perfeitamente a Deus. Eu sou castigado no teu lugar para que você tenha perdão dos teus pecados, salvação e vida eterna. Para que não haja um dia sequer na tua vida que, por causa de Cristo, Deus não olhe para você como um pai olha para um filho. Caminhemos, confiemos no processo, se alimente, provisão para a gente, para a mente, para a fé, para o próximo, cresça. E conte sempre com a paciência e a graça de Deus. Vamos juntos, até Canaã. Amém.